Renovados votos de bom dia, boa tarde. Recebam os meus cumprimentos de acordo à hora do dia. Bem, o dia está a nascer há pouco tempo, já são por aí 1 hora, dá para ver aqui no relógio, mas isso não importa. Então, nós temos aqui um problema, um pequeno problema, que nós vamos ter que provar entre as duas operações se elas formam um corpo. Nós temos aí duas tabelas, que é uma do grupo aditivo e a outra do grupo multiplicativo. E nós vimos que para provarmos como é que se forma um corpo, nós devemos primeiramente entre os dois elementos buscarmos o seu grupo. Só assim de nós provarmos a existência do grupo entre os dois elementos, vamos buscar a distributividade para assim provarmos se essas duas operações formam um corpo. Então, dentro do grupo, nós vamos começar pelo grupo aditivo. Aqui no mesmo grupo aditivo, nós vamos primeiramente buscar a operação interna. E deixa lá ver. Nós temos aqui a operação interna, e desta operação interna aqui vai ser simples. A gente só vai ter que somar os elementos que estão dentro da tabela aditiva. Dentre eles temos o A mais A. Se nós recuarmos e vermos na tabela, A mais A nos dá A. Então, mesmo que nós temos aqui pertence ao conjunto A. O conjunto esse que é formado pelos elementos A e B. Então, depois nós temos também o A mais B. Se nós vermos na tabela, dá B, também pertence ao conjunto. E B mais A também dá B, idem, pertence ao conjunto. Então aqui pelo menos já conseguimos provar que no grupo aditivo existe uma operação interna. E depois o segundo ponto, que é a associatividade. Aqui, ao buscarmos a associatividade, a gente vai somar todos os elementos, ou a gente vai escolher os elementos dentro da tabela aditiva. Para a gente fazer a soma dentre eles, só temos dois elementos, que é o A e B, e é mesmo com eles também que nós vamos trabalhar. Então aqui nós temos A mais B, parênteses, B mais A. Isso vai ser igual. Então aqui dentro de parênteses já trabalhamos com B e o A. Um deles aqui vai surgir uma necessidade de nós tirarmos um dos elementos para fora. Nesse caso, se já trabalhamos com A e o B dentro de parênteses, então também podemos trabalhar com A e o B fica por fora. Então o que nós temos aqui na igualdade, que é o B mais A mais A. Isso implica dizer, vamos manter o A e vamos somar B mais A na tabela, nos dá B, que vai ser igual. Também mantemos este B aqui e vamos somar o A mais A, também controlarmos na tabela de adição, que vai nos dar o A. Então isso implica dizer que A mais B dá B e o B mais A dá B. Então aqui já provamos a associatividade. Depois vamos ao terceiro ponto, que é a existência do elemento neutro. Para a existência do elemento neutro, nós vamos somar também esses mesmos dois elementos que se faz presente na nossa tabela, que é o A e o B. Fazendo A mais B, olhando pela tabela, nos deu B. E se nós somarmos o B mais A, também nos deu B. Nesse caso o elemento neutro é o A. Por que o elemento neutro é o A? O elemento neutro é o A porque é o elemento em que, somando com o B, não altera o seu resultado, que nós vimos aqui. A mais B deu B, não alterou o resultado. E o B mais A também, B não alterou o resultado. Neste caso, o elemento neutro é o A. E vamos para o quarto e último ponto do grupo aditivo, que é a existência do elemento simétrico. Para a existência do elemento simétrico é muito simples. Somam-se apenas
os mesmos elementos, ou o mesmo elemento somando-se por si. Então, nesse caso, temos A mais A, pela tabela nos dá A. E o B mais B, também pela tabela dá A. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o A é simétrico de A e o B é simétrico de B. Aqui neste quarto ponto, na existência do elemento simétrico, nós devemos reter o seguinte, que é o resultado da existência do elemento simétrico é o O. Nós estás a ver? Qual é mais? Aqui na existência do elemento simétrico, nós devemos olhar, tem que nos dar sempre o elemento neutro. Nesse caso, se o elemento neutro, conforme nós já vimos aqui, é o A, então a soma dos elementos aqui para buscarmos a existência do elemento simétrico também deve ser A. Ou de uma forma simples, podemos dizer que o elemento simétrico, a sua imagem é o elemento neutro. Então aí pela soma nós temos A mais A deu A e o B mais B deu B, porque nós podemos dizer que A é simétrico de A e o B é simétrico de B. Então aqui terminamos. Até aqui nós podemos dizer que eles formam um grupo e nós terminamos aqui com o grupo aditivo. Agora vamos passar para o grupo multiplicativo. Para o grupo multiplicativo também não foge muito a regra. Aqui nós vamos buscar primeiro a operação interna. Desta operação interna, conforme eu já havia explicado anteriormente, que a gente vai multiplicar os elementos que estão dentro desta tabela, da tabela multiplicativa. Então, multiplicando o elemento A por ele mesmo, se nós controlarmos na tabela, ao multiplicarmos A vezes A, temos aqui A vezes A nos dá A. É o mesmo que nós temos aqui. Este A pertence ao conjunto A. E o B vezes B, idem, também dá A, pertence ao conjunto A. E o B vezes A também nos dá o A, que pertence ao mesmo conjunto A. Então agora vamos passar para o segundo ponto, que é a associatividade. Aqui na associatividade também não foge a regra. Para a soma trabalhamos com sinal de mais porque tivemos no grupo aditivo, e para a multiplicação vamos trabalhar com vezes porque estamos no grupo multiplicativo. Então nesse caso vamos ter A vezes B vezes A dentro de parênteses. Isso vai ser igual a B vezes A dentro de parênteses. Então esses dois lados aqui vai nos surgir a necessidade de igualar os dois. Nesse caso temos que o membro esquerdo tem que ser igual ao membro direito. Isso implica dizer que vamos operar. Aqui vamos manter o A vezes, vamos fazer B vezes A, olhando na tabela nos dá A. Então vai ser igual, também mantemos o B aqui, B vezes, o A vezes A também na tabela nos dá A. Então nesse caso, multiplicando A vezes A dá A, e o B vezes A também nos dá o A. Aqui já se provou a associatividade. Agora vamos para a existência do elemento neutro. Para a existência do elemento neutro, a gente vai multiplicar os elementos que estão dentro da tabela, que é a multiplicativa. Nesse caso só temos dois elementos, que é o A e o B. Então multiplicando A vezes B vamos ter o A, e multiplicando o B vezes A teremos novamente o A.
Isso implica dizer que o elemento neutro é o B. Por que o elemento neutro é o B? O elemento neutro é o B porque é o elemento em que, para a multiplicação de qualquer elemento desta tabela, não alterou seu resultado. Se nós vermos o A multiplicando por B, mantém o próprio A, e o B multiplicando por A também mantém o próprio A. Nesse caso, o elemento neutro é o B. Já para o quarto ponto, que é a existência do elemento inverso. Quando estamos a falar de elemento inverso, de uma forma mais simples, podemos falar de uma troca. Então, nesse caso, para o elemento inverso, nós podemos escolher um elemento dentro da tabela. Nesse caso, pode ser o A ou o B, que vai multiplicar por um valor qualquer. Esse valor qualquer aqui eu preferi representar por M, que é a inicial do meu nome, e vai ser igual a 1/2. Nesse caso, queremos encontrar o seu elemento inverso. Então, se esse M está a representar um valor qualquer, nós vamos ter que procurar saber qual é esse valor qualquer do M que vai corresponder ao elemento inverso. Então, nesse caso, teremos aqui, para isolarmos o M, vai ser igual a 1/2 sobre A. Isso implica dizer que teremos 1/2 aqui. Vamos manter a primeira fração, vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Teremos 1/2 que multiplica 1 sobre A, ou 1 na razão de A. Isso implica dizer que o M será igual. Essa multiplicação, 1 vezes 1, 1, e 2 vezes A, temos 2A. Nesse caso, a existência do elemento inverso, nós temos como 1 sobre 2A. Que também nós podemos verificar se é mesmo verdade o que a gente fez aqui. Então, verificando, partindo da primeira expressão, que é o A que multiplica M igual a 1/2, onde temos M, vamos substituir o valor de 1 sobre 2A. Nesse caso, teremos A que multiplica 1 sobre 2A será igual a 1/2. Isso implica dizer, multiplicando, teremos A sobre 2A igual a 1/2. Isso implica dizer, aqui vamos simplificando, A com o A do numerador com A do denominador. Aqui ficaremos com 1/2 igual a 1/2. Então, provou-se os dois lados, que é esse lado aqui, que é A vezes M, é igual a 1/2. E por último, o último passo aqui nós já provamos que estamos dentro de um grupo, entre o grupo aditivo e o grupo multiplicativo. Já se fez as provas aqui. Então, para sabermos se entre os dois formam um corpo, vamos fazer a distributividade entre os dois elementos, que é a multiplicação e a adição. Então, aqui na distributividade teremos A vezes parênteses A mais B. Aqui, já para nós provarmos que eles formam um corpo, a gente aqui vai trabalhar com os dois grupos, o aditivo e o multiplicativo. Razão pela qual nós temos aqui A vezes A mais B, que será igual a A vezes A mais A vezes B. Aqui a gente só desenvolveu esse membro esquerdo aqui. Isso implica dizer que A vezes A, olhando na tabela, nos vai dar aqui já no último ponto, para nós provarmos se há ou não um corpo. Então, nós vamos passar aqui pela distributividade, onde se fez o uso vamos fazer uso dos dois grupos, o multiplicativo e o aditivo.
Então, nesse caso aqui, teremos A vezes A mais B, que será igual a vezes A mais A vezes B. Aqui a gente só desenvolveu o membro esquerdo aqui no lado direito. Isso implica dizer que teremos A, vamos manter o primeiro A e vamos somar A mais B, vai nos dar B. Isso vai ser igual A vezes A pela tabela nos dá A, mais A vezes B também pela tabela nos dá A. Isso implica dizer que A vezes B será igual a e o A mais A também será igual a A. Então, a gente aqui encontrou os dois lados são iguais. Então, nesse caso, podemos dizer que o conjunto formado pelos elementos A e B, que estão sujeitos a duas operações, que é adição e multiplicação, constituem um grupo. Bem, nesse caso aqui nós provamos que temos a presença de um corpo. Até, aliás, foi um erro aí dizer que é um grupo. Provamos que existe um corpo entre esses dois elementos. Era só isso e espero ter ajudado essa videoaula e desejar boa prova, boas provas aos colegas. Rap boy, holla at me though. Breakdown, man. Hey mama, quando eu crescer, me deixe só ser o que eu quero ser, porque eu sei que cada de nós carrega sempre um dom. Ei mama, hoje eu não tive aula, professor não veio até o recreio, eu estava a jogar bola com meus colegas da turma. Sabias que me chamam gauchinho na minha turma? Eu fito tipo gaúcho, cruzo tipo ataco como Ronaldo e marco tipo. Sabias que eu sou titular na seleção escolar, que saí melhor jogador no torneio colegial. Sempre que saio da escola só penso em futebol. Se esse ano passado de classe não quero PlayStation 2, quero ir a uma escola de futebol, mamá. Não penses que eu vou deixar de estudar, mamá, porque eu sei, se eu me formar vou ser um homem decente. Futebol hoje é ciência, tenho que ser inteligente. Já paraste para pensar no que eu tô tentando explicar? É que eu posso ser uma estrela que não queres deixar brilhar, mãe. Hey mama, quando eu crescer, me deixe só ser o que eu quero ser, porque eu sei que cada de nós carrega sempre um dom. Ei papa, hoje não me escapa. Sei que sou muito nova para ter já essa conversa. Muito que eu tenho algo para dizer. Eu sei que eu sou mulher, mas eu faço coisas que não fazem as mulheres. Nas aulas de desenho não consigo fazer bonecas. Ao contrário, desenho soldados e aviões de guerra.